Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Você tem acompanhado o cenário político nacional. Você tem acompanhado as dificuldades da educação no Brasil, em todas as esferas, nos municípios, nos estados e em nível federal. Você tem acompanhado o desmonte do Estado brasileiro e o descaso do governo federal para com a sociedade brasileira em tempo de pandemia. Você concorda com essa postura que o governo federal tem tido nos últimos anos? Como você acha que o Brasil deve agir, como a sociedade brasileira deve agir para poder resolver os seus problemas? Tanto da educação, em relação à crise econômica, em relação ao meio ambiente e outros temas relevantes para a sociedade. Em instantes, nós iremos conversar um pouco sobre os problemas que assolam o nosso Brasil. No programa de hoje, nós iremos conversar com a presidenta do ANDES, Sindicato Nacional. Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, a professora Rivânia Moura, sobre a política nacional, desafios do movimento sindical diante do desmonte do Estado, perspectiva em torno da proposta da reforma administrativa e expectativa para 2022. Rivânia é graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará, mestra em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba, doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Desenvolve estudos e pesquisas na área de política social, com ênfase na previdência social, financiarização e crédito. Faz parte do grupo de estudos de políticas públicas. Atualmente é presidenta do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, ANDES. E antes de começarmos a nossa entrevista, eu quero pedir a você que está nos assistindo, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe a nossa programação. Domingo, terça e quinta, sempre às 18 horas, o programa vai ao ar com uma entrevista com um tema sobre história, temas afins e atualidade. Eu quero agradecer a Rivânia antecipadamente por ter aberto uma brecha na sua agenda para receber a equipe do História Atual. Rivânia, muito obrigado. E eu gostaria de começar a nossa entrevista fazendo a seguinte questão. Estamos no centenário de Paulo Freire e ele representa muito para a nossa educação. Mas qual é a sua avaliação da educação superior na atual conjuntura, no momento em que o nome de Paulo Freire, o legado de Paulo Freire, está sendo ameaçado por um governo que não tem demonstrado compromisso nenhum com a educação do país? Muito obrigado. Olá, Lemuel, todos e todas que nos acompanham aqui no canal. Quero primeiro agradecer o convite, agradecer esse espaço para a gente dialogar aqui um pouco sobre a conjuntura nacional, sobre os nossos desafios, sobre o movimento sindical, sobre os ataques à educação. Dizer que é muito importante ser recebida por você, Lemuel, para essa conversa aqui, né, no canal História Atual, porque você também faz parte desse movimento sindical há muitos anos. Constrói não somente a Duerne como seção sindical, mas constrói o ANDES Sindicato Nacional, que é um dos maiores sindicatos do nosso país e da América Latina. Então, você tem uma história junto a esse sindicato. Então, para nós que hoje estamos na direção do ANDES Sindicato Nacional, esse é um espaço muito importante, porque, né, já dividimos muitos momentos de lutas, de desafios, de enfrentamento, e sabemos do seu compromisso
com a luta, do seu compromisso com a defesa da educação pública, do seu compromisso, né, com as lutas da classe trabalhadora no nosso país. Então, queria iniciar fazendo esse reconhecimento e esse agradecimento desse espaço, que para a gente é muito importante trazer um pouco do que o Andes tem debatido e feito nesse último período no cenário nacional. Você começa com uma pergunta muito importante no que diz respeito, né, a Paulo Freire e o reconhecimento da importância de Paulo Freire. Excelente iniciar relembrando o centenário de nascimento do Paulo Freire, que foi no dia 19 de setembro, os 100 anos, né, de nascimento do Paulo Freire. E, de fato, tem sofrido aí, né, muitos ataques, inclusive para retirar o papel aí de Paulo Freire como patrono da educação brasileira. E a gente pensar no legado que Paulo Freire nos deixa para a educação vai para muito além de pensar o método, né, que foi utilizado por Paulo Freire para a alfabetização de adultos, que inclusive começou aqui no nosso estado, né, Lemuel, em Angicos, como um modelo piloto em que o mestre Paulo Freire alfabetizou 300 adultos em 40 dias. Então, e aí se inicia a experiência posta em prática, né, do método Paulo Freire. Mas pensar Paulo Freire e a sua importância para a educação é pensar uma concepção de educação. É uma concepção de educação que se gesta e se fortalece com Paulo Freire. É uma concepção de educação que é dialógica, né, em que todos os envolvidos no processo educacional contribuem com o seu saber. Então, para Paulo Freire, não existia um saber absoluto. Cada um que estava ali, naquele momento do ensinar e do aprender, trazia algo para ser compartilhado. Então, ele parte da realidade concreta, né, das condições de vida das pessoas. É uma concepção de educação também que está baseada na pluralidade, no respeito às diferenças, sem imposição, mas de forma sempre partilhada e compartilhada. É uma concepção de educação, portanto, que está enraizada num processo democrático, né, que acredita no saber crítico e transformador da sociedade. Como Paulo Freire diz, a educação não transforma o mundo, mas ela pode transformar as pessoas. E, ao transformar as pessoas, estas podem transformar o mundo. Então, coloca a educação com um papel extremamente importante. É por isso que Paulo Freire assusta tanta gente. Como você disse, né, desse governo federal que tem atacado o patrono da educação brasileira. É por isso que ele é odiado, né, principalmente por quem hoje governa o Brasil. Eles temem que as ideias de Paulo Freire, né, sejam postas em prática. O que temos hoje na educação superior no Brasil, por exemplo, no âmbito do governo federal, que você perguntou também, com relação a isso, nós temos um processo profundo de ataque à educação superior no Brasil. Fazendo o recorte da educação superior e o que ela significa, nós temos um processo profundo de ataque. Ataque tanto na essência do que é a educação, como esse processo, né, que eu estava resgatando aqui de Paulo Freire, mas é algo que o Antissindicato Nacional constrói e acredita, né, numa educação pública, gratuita, numa educação dialógica, numa educação democrática, numa educação que preza pela pluralidade de ideias, pelo pensamento crítico. Então, essa essência da educação tem sido atacada, assim como tem sido atacado também com o aprofundamento da precarização das instituições de educação. Desde o início desse governo, ou mesmo, né, lá já nas eleições de 2018, que ele já se mostrava como um governo negacionista, aliado a um fundamentalismo religioso, né, e que desde esse início ele faz um ataque muito profundo às universidades. Começa com ataques numa tentativa de deslegitimar o que é a universidade, né? Deslegitimar dizendo que é apenas um lugar de balbúrdia, de disseminação de drogas, que os professores não formam, os professores deformam as pessoas quando entram na universidade. Então, e isso a gente viu aí nos 4 ministros da educação que passaram, né, pela pasta da educação aí nacionalmente, diversos tipos de ataque. Até o mais recente, por exemplo, que com o ministro Milton Ribeiro, né, que afirmou recentemente em entrevista que a educação deve ser para poucos, que a educação superior deve ser para poucos. E afirmou também que não é preciso
né, as pessoas pobres, ter diploma universitário, porque não tem emprego para essas pessoas. Então, isso está aliado a uma política econômica, realmente, da desindustrialização, da falta de emprego, da precarização das condições de vida e das condições de trabalho. Mas essa é uma visão utilitarista da educação, né? Uma visão que se conjuga a uma outra concepção desse governo federal, no que diz respeito à educação superior, que é uma visão elitista da educação. Então, a educação para poucos, ou seja, para os pobres, para os filhos e filhas da classe trabalhadora, basta o discurso do empreendedorismo, que é o discurso de dizer se vire, né? Não tem mais emprego, os direitos trabalhistas não existem mais, não vai ter previdência, saúde pública está ameaçada, educação pública vai ser para poucos, então vai botar o seu próprio negócio, se vira, vai fazer alguma coisa, porque esse negócio de estar na universidade não é para todo mundo. É isso que tem sido posto, e a gente acompanha essa história há muitos anos, né? Porque esse governo defende que a educação, investir na educação não tem futuro. Então, é uma concepção de educação superior que deve ser elitista, né, que deve ser privatista, porque para a educação pública e a universidade pública, poucas pessoas teriam acesso. E aí a gente lembra a luta árdua do Andes, Sindicato Nacional, que há 40 anos em nosso país constrói um projeto de educação superior, é um projeto que interliga ensino, pesquisa e extensão, por entender que a função da formação universitária, da formação de ensino superior, não é só o ensino, precisa estar aliada a uma perspectiva investigativa, precisa estar aliada a um retorno que a universidade dá, não só com o resultado das pesquisas, mas também com intervenção, com extensão, que essa educação precisa ser fundamentalmente pública e gratuita. Então, o Andes tem se posicionado historicamente contra qualquer cobrança de mensalidade, como esse governo mesmo já sinalizou, contra qualquer taxa dentro das universidades públicas, porque isso destrói a obrigação que deve ser do Estado em manter a educação como um direito fundamental. E ao entender que a educação é um direito fundamental, ele também precisa ser universal. Então, que as pessoas tenham a escolha de entrar ou não no ensino superior, que as pessoas tenham a escolha de optar por ter uma profissão ou não. Isso sim deve ser um papel de um gestor à frente de uma política pública de educação, né? O que a gente não tem visto aí, nenhuma responsabilidade desse governo no que diz respeito aí a um projeto de educação que seja, de fato, um projeto de educação que atende os interesses da classe trabalhadora no nosso país. Ifânia, qual a real situação do financiamento do ensino superior público? Tem como fazer um comparativo com o setor privado? Ótimo, Lemuel, muito boa essa pergunta, porque muita gente tem escutado aí, né, sobre a diminuição do orçamento, sobre a diminuição das verbas públicas para a educação, e a gente sabe que o orçamento público, ele todo tem uma disputa, né, entre o âmbito privado e o público, e que a educação pública, assim como a educação privada, assim como a saúde, não sobreviveria sem o orçamento público. E aí tem uma questão muito séria, inclusive, né, que é importante para a gente entender o lugar que a educação pública ocupa no orçamento do Estado, né, e o lugar que tem, o papel que tem esse orçamento, essa educação. Então, só para a gente ter uma noção, assim, a gente tem escutado, como eu disse, muito nesse último período, esse ano especificamente, que a gente teve um corte drástico aí de 18% na educação superior, mas a gente tem escutado essa questão dos cortes no orçamento. É importante entender o que isso tem de impacto para as universidades e institutos, né? Inclusive na dificuldade aí que várias universidades sinalizaram aos seus reitores e reitoras, a impossibilidade de fechar o ano, né, com atividades mediante o orçamento que foi aprovado, principalmente manter ensino, pesquisa e extensão, manter assistência estudantil, né, e todas as questões que possibilitam o funcionamento de uma instituição de ensino superior. É fato que a gente vai ter uma queda no orçamento da educação,
a partir de 2014, né? Até então existia um contingenciamento, então a gente sempre teve que lidar com uma execução do orçamento menor do que o que tinha sido aprovado. E o que tem sido aprovado já é muito pouco. Se a gente pegar lá o gráfico da pizza, por exemplo, que a Auditoria Cidadã da Dívida mostra, o orçamento da educação tem variado em torno de 3% a 4% do orçamento total da União. E esse valor de 3% a 4%, todo mundo que está assistindo, a gente já pode pensar assim, é pouquíssimo, né? Você pensa no orçamento da União e tudo que a educação gasta, tudo que é investido na educação é cerca de 4% desse orçamento. Basta a gente pensar no nosso salário, no que a gente recebe, e se a gente tirar 4% para alguma coisa, né, é algo, né, menor. Então, e esses 4% não vai só para a educação pública, né? Ele tem a parte da educação privada, que, como o Lemuel perguntou, que eu vou trazer aqui alguns dados também. Então, a partir de 2014, a gente vai ter cortes efetivos no orçamento da educação. E, principalmente, depois de 2016, com a Emenda Constitucional 95, né, o orçamento ele passa a ter uma redução. Então, com essa emenda constitucional, que é do teto dos gastos, o orçamento ele tem um novo contexto, né, que é de encolhimento, não é mais só de contingenciamento, né, ou de cortes pontuais, é diminuição real de orçamento para a educação. Então, esse ano, como a gente escutou bastante aí falar, a gente teve um corte de 18,2% no orçamento. E esse corte ele não é linear, ele tem impacto diferente em cada instituição de ensino. Por exemplo, para ciência e tecnologia, o corte é de 27%. Então, um corte de orçamento muito maior. E isso já vem de 6 anos acumulando perdas de orçamento na educação. Então, o impacto dos 18% não é só os 18%, é um acúmulo de retirada de recursos que já vem aí há anos. Por exemplo, o CNPq em 2021 tem um orçamento quase 6 vezes menor do que em 2015. Em 2015, o orçamento do CNPq era de 2.782.000. Para 2021, 542.000. Ou seja, diminuiu 6%, o que era 2015, eu estou tendo como referência 2015, porque é antes da Emenda Constitucional 95, né, e é um ano que tem, inclusive, um acréscimo aí na CAPES, que teve naquele ano um orçamento de 10 milhões, 10 milhões e 140 em 2015, e que em 2021, agora, passa a ter 1 milhão e 800. Ou seja, quase 10 vezes menos o orçamento que teve em 2015. E nós estamos falando dos principais órgãos de pesquisa pública no Brasil, os principais órgãos de fomento à pesquisa no Brasil. Então, que corre, inclusive, o risco de extinção. Se a gente fizer uma comparação com a educação privada, e aí não é de hoje, a gente tem que puxar lá atrás as políticas de financiamento que foram feitas para a educação privada, principalmente, né, com o FIES, com o financiamento, aí, com o pagamento de matrículas, de vagas nas instituições privadas, hoje a gente tem, por exemplo, uma relação completamente desigual. Nós temos cerca de 85% das matrículas de ensino superior hoje estão na iniciativa privada. E, na grande maioria, bancada com fundo público, bancada com esse orçamento do Estado. Nós tínhamos, né, lá na década de 70, quando o Florestan Fernandes falou da reforma universitária e tinha toda uma discussão do significado das universidades no Brasil, essa relação era o inverso. A gente tinha 80% das matrículas públicas, né? Então a iniciativa privada caminhava ainda a passos mais lentos. Porém, a gente teve toda uma investida durante muitos anos para que houvesse a expansão das universidades privadas, né? E aí a gente tem, por exemplo, o estudo do Roberto Ler, de 2018, que aponta vários dados aí do quanto é diferente o orçamento que vai, a quantidade de orçamento público que vai para a instituição privada e o que vai para as instituições públicas. Por exemplo, o FIES, entre 2012 e 2016, trazer dados mais recentes, o FIES, por exemplo, sempre teve um orçamento muito superior. Em 2012, o orçamento de todas as universidades federais foi cerca de 5 bilhões.
todas as universidades federais receberam em seu orçamento 5 bilhões de reais. O FIES, em 2012, recebeu 7,2 bilhões de reais. Isso é dinheiro público financiando as universidades privadas e ainda intermediada pelo banco. Então, lucra o empresariado da educação, lucra os banqueiros, porque é uma forma também de financiamento aí que passa nesse sistema de financiarização mais recente, né, da economia. Em 2014, só para terminar essa pergunta, Lemuel, em 2014, as universidades federais tiveram um orçamento de 4 bilhões de reais. O FIES, 12,1. 12 bilhões de reais, ou seja, 3 vezes mais o orçamento das universidades, em 2014. Em 2016, aí a coisa desanda totalmente. Em 2016, o orçamento das universidades federais chegou a pouco mais de 2 bilhões. O FIES teve 18,7 bilhões de reais de fundo público destinado para a iniciativa privada, ou seja, quase 9 vezes o orçamento de todas as universidades federais juntas. Então, é dessa forma que o orçamento público tem sido destinado cada vez mais para a iniciativa privada e sucateando, né, a educação pública. E o projeto desse governo, que é um projeto privatista, como a gente falou no início, com essa diminuição brusca no orçamento, a perspectiva é realmente destruir, acabar, fechar algumas instituições federais de ensino para que cada vez mais a gente tenha possibilidade aí de que o Estado banque a iniciativa privada e o lucro do empresariado da educação. Que situação, hein? Situação difícil. Quer dizer, o quadro do ensino superior no Brasil se agrava a cada ano, reproduzindo o que o Estado brasileiro fez com o ensino básico. Porque há 30, 40 anos atrás, a gente escuta até hoje pessoas que estudaram essa época como era bom o ensino básico público e que a rede privada não se aproximava sequer da capacidade e da estrutura que tinha a rede pública. E hoje há uma inversão. À exceção dos institutos federais, que se mantém firme como excelência no ensino médio, as escolas públicas nos municípios e nos estados deixam muito a desejar. E, no seu lugar, os pais terminam optando pela rede privada. E, nos últimos anos, nós temos visto, presenciado e acompanhado esse mesmo cenário em relação ao ensino superior público e o ensino superior privado. A cada ano, a rede privada atinge um patamar de financiamento público em detrimento do ensino superior público. Rivânia, eu acho que ficou muito claro aí qual o projeto do governo Bolsonaro para a educação superior, né? Quer dizer, mas devemos lembrar que esse desmonte, esse ataque que o governo Bolsonaro tem feito ao ensino superior não começa com ele, né? Ele apenas aprofunda. É isso mesmo? Exatamente, como eu trouxe o recorte aqui dos últimos anos, mas o FIES, né, foi criado no primeiro ano do governo Lula, né, foi no primeiro mandato do governo Lula e estava aliado a essa política, né, de financiamento da educação privada com recurso público, né? Então, esse é um problema que se agrava, mas que não surge agora. Que já tem uma história aí, né, do que significa a retirada de recurso das universidades públicas e institutos para ser destinada às instituições privadas. Embora a gente vai ter um momento de expansão das universidades públicas, inegavelmente, um momento de expansão dos institutos, como uma política muito importante de interiorização do ensino superior, né? Isso é importante a gente ressaltar. Mas, ao passo que isso acontece também um movimento financeirizado de utilização dos recursos públicos para as universidades, né, para as instituições privadas de ensino superior. E queria só ressaltar, com relação ao projeto do governo atual para a educação superior, que a gente tem aí alguns aspectos para chamar atenção, que aí sim a gente tem algumas situações
particulares desse momento de ataque ao ensino superior que eu queria destacar, principalmente o ataque à autonomia. Acho que isso é algo que a gente precisa ficar muito atento e com uma luta muito efetiva contra essa situação, né? E a gente tem afirmado que esse ataque à autonomia, a autonomia que está lá previsto no artigo 207 da Constituição Federal, que foi uma luta muito grande do movimento da educação, para inserir esse artigo no âmbito da Constituição, ela tem sido rasgada constantemente. A gente tem sofrido um ataque à autonomia didático-pedagógica, né, que é um ataque que se dá com perseguições políticas, com processo administrativo e até criminal contra docentes, contra funcionários das instituições, contra estudantes, o risco de demissão, nós temos professores e professoras com processo com risco de demissão, e isso por conta do conteúdo das aulas, de palestras ministradas, né, de vídeos, e então há uma investida aí de cerceamento da liberdade de ensinar e de aprender que está dentro das nossas instituições, uma tentativa de silenciamento, né, das vozes que se colocam contra esse governo. Então, a gente tem um ataque à autonomia também, que é um ataque à autonomia de gestão financeira. O projeto Futurice, por exemplo, que voltou a tramitar julho do ano passado, em plena auge da pandemia, ela significa, embora ela não tenha sido aprovado, mas ele começa a circular, inclusive, dentro das instituições, com alguns pontos que já vão sendo aprovados dentro das mudanças estatutárias nas universidades. Principalmente a abertura dos orçamentos das universidades, a abertura para ser captadoras de recursos privados, né? Ou seja, o que está lá dita como as universidades têm que se tornar empreendedoras, leia-se abertura dos orçamentos para investimento privado na educação, ou seja, há uma diminuição real, efetiva de orçamento público para as universidades e institutos, e em contrapartida, a proposta é abrir o orçamento da universidade para que empresas privadas possam usar os prédios das universidades, usar o resultado, financiar as pesquisas, usar o resultado privado dessas pesquisas, usar o pessoal, né, tanto de técnicos administrativos como de professores dessas instituições. Então, isso também é um ataque à autonomia de gestão financeira, porque coloca as universidades à mercê, né, do investimento privado. E um outro ataque à autonomia, que é técnico-administrativa, que a gente tem vivenciado de forma mais forte com a questão das intervenções. Desde julho de 2019 até o momento, são 25 instituições federais que sofrem intervenção do governo federal. Ou seja, das 49 instituições que tiveram processos de escolha de novos reitores e reitoras, 25 delas, ou seja, mais de 50%, estão com interventores, ou seja, com pessoas que foram nomeadas para ser reitor ou reitora, que não foram eleitos, que não foram escolhidos por suas comunidades acadêmicas. E isso faz parte desse mesmo pacote, desse mesmo projeto. O interventor está na instituição para servir ao governo federal, para servir a quem o nomeou, a quem a nomeou, né? Ou seja, para ficar calado com o corte de orçamento, para aceitar retorno presencial sem condições adequadas, né? Para fazer perseguições políticas aos seus professores e seus técnicos administrativos e estudantes, para ser conivente com todas as políticas do governo federal. É para isso que serve as intervenções, e isso tem sido demonstrado aí ao longo desse período com as instituições que têm interventores. O Antissindicato Nacional, fica aqui o convite para que vocês possam conhecer, fez um dossiê sobre as intervenções. Um primeiro módulo está lançado lá no site do Andes, trata da militarização do governo, então tem lá um mapeamento de todos os militares que estão nesse governo assumindo papel civil, né, até fevereiro de 2021, que foi quando encerramos o primeiro dossiê. Nós tínhamos mais de 6 mil militares
nomeados, né, pelo governo, principalmente nas pastas de saúde e meio ambiente, ou seja, no momento de uma pandemia, você equipa, né, você monta a sua equipe, né, com militares nas funções principais durante esse período. Então, nós temos um estudo sobre isso, nós temos lá, nesse dossiê, né, um estudo sobre as escolas cívico-militares e sobre as intervenções. Nós estamos elaborando o segundo módulo desse dossiê, está sendo feito pela uma seção sindical nossa, que é da Federal do Espírito Santo, que é um dossiê que trata sobre o desdobramento dessas intervenções, né? E a gente já descobriu várias coisas com essa outra pesquisa, que é exatamente perceber onde tem perseguição política, perceber quem nomeou o interventor, porque muitas vezes é externo, inclusive a universidade externo ao governo, é um deputado, é um político, é alguém do agronegócio, é alguém que tem influência, que nomeou, que pediu, né, ao presidente para nomear determinadas pessoas para assumirem esse cargo de reitoria nas universidades e institutos federais. Então, isso se alia a todo esse projeto que está em curso aí no âmbito do governo federal. E para finalizar, que a UANDES tem uma luta histórica e a gente precisa retomar contra a lista tríplice. Nós não precisávamos mais ter que conviver com esse resquício da ditadura militar, que é, né, a nomeação via lista tríplice. É preciso acabar com esse modelo e inserir exatamente o que o Andes tem defendido historicamente, que é reitor eleito, reitor empossado, reitora eleita, reitora empossada, que o processo se inicie e se encerre dentro das instituições sem qualquer interferência externa, né? Porque no momento em que a gente está vivendo como esse agora, de ameaça profunda à democracia, a gente tem vivenciado isso dentro das universidades. Ou seja, o governo que vai para frente do STF, dizer que vai fazer impeachment de ministro, fechar o STF, é o mesmo que faz isso nas universidades. Então, que o STF também, a gente tem um processo lá no STF, que nós estamos como amicus curiae, né, o ANDES, Sindicato Nacional, que o STF entenda que é o mesmo governo que faz ameaça ao STF, é o mesmo governo que faz isso dentro das nossas universidades. E que essa lista tríplice, nós não precisaríamos mais conviver se os governos ditos progressistas, tivessem acabado com essa lista tríplice, como antes, né, vem lutando aí historicamente para que isso de fato aconteça. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco. Aguarde. Vem aí o segundo bloco do programa e continue nos assistindo.